Eu gostaria só de relembrar aos irmãos que a nossa igreja representa a segunda vinda de Cristo. É interessante a gente notar, hoje mesmo eu estava meditando neste assunto. A primeira vez que Jesus veio, já era uma promessa antiguíssima. O profeta Isaías profetizou isso muitos anos antes, centenas de anos. E demorou muito, porque Deus faz tudo na hora certa. E também porque sabemos que ele precisava encontrar uma virgem pura, imaculada, santíssima, que pudesse preencher todos os requisitos necessários a fim de que Jesus surgisse entre os homens puro, santo, perfeito, imaculado, como ele é no céu. Porque ele já existia na parte de Deus, lá no céu, desde a eternidade, em espírito e verdade. E somente ele pôde vir cumprir o seu ministério de Salvador e surgir entre os homens quando Deus pôde preparar a Virgem Maria. E notem também, irmãos, uma coisa interessante, que a Virgem Maria vivia na obscuridade. Era uma mocinha, à semelhança das demais, muito piedosa, muito consagrada, muito santificada, muito fiel, que esperava ardentemente a vinda do Messias. Mas foi na singeleza, podemos dizer na pobreza, que ele nasceu. O Rei dos Reis nasceu numa estrebaria. O seu berço foi uma manjedoura, que é o local, como um coxo, onde as ovelhas se alimentavam. Vejam, irmãos, como Deus faz tudo certo, na hora certa, usando as pessoas certas, as pessoas preparadas por Ele, predestinadas para uma missão especial. E para Ele voltar, por que será que demorou tanto? Porque Ele havia prometido que Ele voltaria e que Ele enviaria um outro Espírito inteiramente semelhante a Ele, para ser, assim como Ele, um outro Consolador do seu povo. Mas demorou quanto? Quase 2000 anos. Por que será? Hoje mesmo eu estava lembrando disso. E eu pensei, Deus sabe o que faz. Sabe o momento oportuno, o momento certo de cumprir suas sábias promessas. Porque Jesus, irmãos, pensava, principalmente enquanto estava na terra, que seria São Pedro, o outro Consolador. Porque ele sabia, irmãos, que a igreja sem o Consolador não vence. Não vence até o fim. Vai sendo minada, vai sendo explorada, e o poder das trevas, então, não deixa cumprir sua missão até o fim. E uma igreja só vence se tem no seu meio, formado no seu meio, um outro Consolador inteiramente dotado com todas as virtudes de Cristo. Mas precisaria ser uma mulher. Nós que acompanhamos o ministério da Santa Vó Rosa de perto, a gente conclui isso. Para fazer o que ela fez, irmãos, fazer ressurgir esta igreja, digamos, da cinza, porque não havia nada que pudesse ajudá-la, a não ser o bispo e a irmã Odete. Porque, infelizmente, o povo que se dizia cristão era muito fanático.
E o fanatismo, irmãos, prejudica muito a fé e a obra de Deus. Mas o bispo e a irmã Odete eram muito sinceros, muito leais e tinham firmeza de fé. Eles criam que eles poderiam ajudar a Jesus a formar uma igreja verdadeira, porque eles conheciam outras entidades e percebiam que não era aquilo que está prometido. Porque quando foi prometido que a igreja seria restaurada, foi prometido, irmãos, que ela desceria do céu, como a Nova Jerusalém, dotada de uma glória enorme, de uma santidade perfeita, de uma beleza imensa e de uma comunhão com Deus de um modo que não dá nem para explicar, de um modo perfeito. E eles viam que estava sendo impossível acontecer isso. Mas o que Deus fez, de novo, usou outra mulher. Por que será, irmãos, que ele não usou um homem naquela época para dotá-lo de todos os seus dons? Muitas vezes eu medito nisso e eu chego a uma conclusão: precisava ser na época própria, 1954. E era necessário que fosse uma mulher, mas uma senhora, idosa e, se possível, viúva, que tivesse experiência de vida, mas que tivesse uma coragem imensa e uma fé como uma rocha, igual de São Pedro. Porque o que mais Jesus sondou em São Pedro foi a coragem. E Jesus queria, naquela época, antes de subir, deixar São Pedro como seu sucessor. Mas no final do ministério dele, Deus mostrou para Jesus que o Consolador só viria nos tempos da regeneração. Que aquela não era a época de preparar o Consolador. Mesmo que aquela igreja passasse por perigos, porque passou, viu, irmãos? E por falta do Consolador, aquela igreja ruiu. Porque aos poucos os apóstolos foram sendo levados aos céus. A igreja foi passando para outras mãos. E relaxaram na disciplina. Está claro isso no Evangelho. E muito nos foi ensinado isso pela direção da igreja, pela própria Santa Vó Rosa e pelo Santíssimo Profeta, irmão Aldo. O que derrubou aquela igreja, irmãos, foi o relaxamento na disciplina. Então se acomodaram às modas do mundo e já havia muito pecado naquela época. E outra coisa que também derrubou a igreja, sabe o que foi? O dinheiro. O dinheiro. Porque eles se acomodaram ao pecado, deixaram a disciplina que os apóstolos tinham ensinado de lado, começaram a praticar todo o mundanismo da época, e Constantino aproveitou. Ele era político, queria se reeleger, viu que naquela igreja tinha muita gente. O que ele fez? Se fingiu de convertido para ganhar voto do povo e começou a dar muito dinheiro para aquela igreja. E eles já estavam fracos na fé, já dominados por muito pecado, indisciplinados. Quando se viram com muito dinheiro, o orgulho dominou. Se esqueceram praticamente de Jesus. Quem não ama a disciplina, irmãos, não ama Jesus. Não ama a Santa Vó Rosa. Não ama a Deus. Não ama o irmão Aldo. Não ama a sua própria salvação. E foi o que aconteceu com aquela igreja. Mas acontece, irmãos, que a Virgem Maria começou a fazer milagres extraordinários. Por quê?
porque o povo voltou ao sofrimento. Aquela igreja ruiu. E todos passaram a colher os frutos do que plantaram, porque relaxaram na disciplina. E houve muito sofrimento, muita angústia, muita amargura, muito tormento no povo, porque eles colheram o que plantaram. Rejeitaram a doutrina, desprezaram a disciplina e adoraram o quê? O dinheiro. Como é que Deus podia continuar dirigindo aquela igreja? Os apóstolos já estavam no céu e não havia um consolador no meio deles para orientá-los. Então a igreja ruiu e o sofrimento veio com tudo. E eles clamavam, pediam, oravam. E o que a Virgem Maria fez? Que ela estava lá no céu. Ela ouvia o clamor dos humildes. Ela ouvia o clamor dos sinceros. Ela ouvia com piedade crianças até pedindo misericórdia. E ela passou, irmãos, a realizar grandes milagres, logicamente na vida dos que mereciam, com ordens de Deus. E isso, irmãos, durou séculos. Durou séculos. E foi o que garantiu que a fé em Jesus não se extinguiu. Porque ela, com os seus milagres, ela garantiu que todos continuassem a crer em Jesus, porque estavam crendo nela, como uma santa vitoriosa, viva e verdadeira. Foi ela que garantiu tudo. Até que viesse a Santa Vó Rosa. E foi no final do século passado que a Santa Vó Rosa nasceu, 10 de junho. E o irmão Aldo nos ensinava, é a mesma festa no céu do dia de Natal. O dia que Jesus nasceu, todo o céu festeja. É anjo, arcanjo, serafim, querubim, profeta, apóstolo, patriarca, anjinho pequenino. Todos, com corais maravilhosos, glorificam a Jesus pelo seu Natal e por sua ressurreição, porque foi o que garantiu tudo, além do seu sacrifício. E o irmão Aldo dizia, 10 de junho no céu tem o mesmo valor, porque Jesus nasceu de novo. Ele voltou para nós porque achou outra mãe. Encontrou na Santa Vó Rosa todos os méritos idênticos ao da Virgem Maria. Ela era muito idêntica a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa. Era de um amor, irmãos, que não temos palavras para exemplificar. O amor que a Santa Vó Rosa tinha por todos, e por Deus e por Jesus, é inexplicável na terra. É uma coisa que não dá para exemplificar. Eu presenciei muita caridade que ela fazia, e muita lágrima que ela derramou, e muito sacrifício que ela enfrentou para poder organizar esta igreja e manter esta igreja firme nos alicerces de Deus. E o que mais ela lutou, e o que mais a fez sofrer? Não foi a revelação da doutrina, porque ela tinha dom de profeta, de arrebatamento, de visão, de profecia. Foi fácil para Jesus mostrar para ela os mistérios do Evangelho, para solidificar a fé do povo na doutrina do reino do céu verdadeira. Mas o que mais ela sofreu e o que mais judiou dela foi a implantação do quê? Da disciplina. Porque muitos não entenderam, muitos não aceitavam, e pessoas que às vezes tinham alto grau na igreja se rebelavam contra ela, porque não queria saber de disciplina. E Jesus era obrigado a excluí-los, porque sem disciplina a igreja não vence. Não adianta a doutrina sem disciplina. A disciplina é a alma da doutrina. A doutrina sem disciplina é um corpo sem espírito.
O que faz um corpo sem espírito? Precisa enterrar logo, porque cheira mal. Não faz nada. E a doutrina sem disciplina é um corpo sem espírito, irmãos. Não adianta a gente dizer, eu amo o irmão Aldo, eu amo a Santa Rosa, eu amo a igreja, eu quero a salvação. Se eu não quero nada com a disciplina, irmão, eu não mereço nada. A fé sem obras é morta. Então, o que mais o poder das trevas lutou contra ela, querendo impedir que ela implantasse a disciplina. Porque sabia que se ela conseguisse implantar uma disciplina do céu na igreja, ela teria o mérito de ser o consolador. E sendo o consolador, a igreja jamais se perderia. Porque é o consolador que garante a vitória da igreja até o fim. Irmãos, mas ela sofreu. Eu acompanhei muito, porque eu estou na igreja há muitos anos. E sempre junto com ela. Acompanhei, chorei junto, para dizer a verdade. Porque o sacrifício dela, foi tão grande o sacrifício dela, irmãos, que um dia, ela estava com pneumonia e muita febre. E nós cuidando dela. Veio o médico, tudo, nós cuidando, eu, a irmã Luísa, as outras diaconisas, os pastores, o bispo e a irmã Odete, cuidando dela. E acontece que chegou uma hora, os pastores foram se retirando, foi anoitecendo, ela estava dormindo já, sossegadinha, a febre havia baixado um pouco, e todos foram se retirando. Fiquei eu, a irmã Luísa, o bispo e a irmã Odete. E eu fui abrir a porta lá embaixo, que a casa era sobrada, para os obreiros saírem. Eles precisavam ir embora, no outro dia sempre tinham que trabalhar, já era noite. E a Santa Avó disse para ele, vocês podem se retirar, que eu estou melhor. Então eu desci a escada, fui abrir a porta para eles saírem. E quando eu fechei a porta, só tinha ficado no quarto o bispo e a irmã Odete, junto com a Santa Avó. A Santa Avó estava deitada. E a irmã Luísa me deu uma bandeja, Trevisan, leva esse chá com esse comprimido para a avó. E a xícara estava muito cheia, eu subi devagarinho para não derramar. Quando eu entro no quarto, vocês não sabem o que eu vi. A coisa mais linda que os irmãos podem imaginar. Pode pôr lindo 1000 vezes ao quadrado, ao terceiro, ao que quiser. Porque não tinha outra coisa mais linda que aquilo. Eu entrei no quarto, a avó estava deitada. O bispo estava ajoelhado de um lado da cama e a irmã Odete ajoelhada do outro lado da cama. E eu vi que eles estavam chorando. Aí eu fui entrando com a bandeira. Quando eu olho para o rosto da avó, eu não vi Jesus, eu vi o rosto dela. Irmãos, põe coisa linda aí. Não dá para explicar. Era cheio de luz, um semblante maravilhoso. A coisa, eu perdi a força nas pernas. Eu sentei na cama. Porque eu ia derrubar chá, bandeja e tudo. Entenderam? E aí, ela acordou. E ela me olhou, eu sentado ao pé da cama, o bispo ajoelhado de um lado, a irmã Odete ajoelhada do outro. Ela fez assim. Aí o bispo disse, vó, Jesus veio e falou com nós. Entenderam? Jesus usava o corpo dela para falar com eles. E quando ele usava o rosto dela, irmãos, é igual o hino canta. Eu vi em teu semblante a santidade de Jesus. Era a coisa mais linda que os irmãos podem imaginar. E eu fiquei como testemunha, porque eu vi, ninguém me contou. Eu não vi Jesus, eu vi o rosto dela. A coisa mais linda que os irmãos possam imaginar. Quando eu enfrento luta, dificuldade, eu me lembro disso. E eu ganho uma coragem tão grande, irmãos, que não tem problema no mundo que me deixa preocupado. Porque ela é o consolador e garante a nossa vitória.
E além disso, ela deixou o irmão Aldo o último profeta. Ninguém se iluda, viu, irmãos? Não tem outro e não vai ter. Quem finge que fala com o irmão Aldo é mentiroso. Porque não tem outro profeta. Ele é o último. E ele não precisa aparecer para nós, ele inspira. Ele governa, ele ajuda, ele abençoa, ele nos dirige. Não precisa a gente ver ele. Porque o poder dele é imenso, ele deixou a igreja preparada para vencer. Então ele não nos abandona e por isso que a igreja avança. Não é nós, é ele, com a Santa Avó, que garante a vitória de todos nós. Entenderam? E eu sei que a avó abriu os olhos, eu sentei até na cama, carregando a bandeja. Aí o bispo falou para ela: vó, Jesus veio. E ele mandou pedir uma coisa para a senhora. Porque Jesus nos disse que a senhora está carregando uma cruz de ferro. Muito mais pesada do que a cruz que ele carregou. Porque nos 3 ministérios dele, praticamente, nos 3 últimos anos, que foram os 3 anos do ministério dele na terra, quando ele viveu na terra, ele carregou uma cruz de madeira os 3 anos. Um sacrifício imenso, uma luta imensa, um poder das trevas querendo destruí-lo, até que ele se deu em sacrifício na cruz e ressuscitou. Mas foram 3 anos de martírio, não foi só na cruz que ele sofreu. E Jesus disse à direção da igreja: eu carreguei uma cruz durante 3 anos do meu ministério de madeira. Esta minha serva é quase 16 anos que carrega uma cruz de ferro. Considerou o sacrifício dela maior do que o dele. E ela queria ir para o céu. Já o irmão Aldo estava na igreja. A igreja estava muito bem doutrinada. A disciplina estava implantada. E graças a Deus, assim como hoje, mais de 90% do povo obedecia a disciplina por amor. Não forçado, não obrigados, não de má vontade, igual hoje. Mais de 90% do nosso povo, até na África, não tem distância. Quem se entrega para Santa Avó Rosa e para o irmão Aldo, tem força e fé e coragem e amor. Se consagra e obedece a disciplina por amor. Não precisa ninguém estar vigiando. Quem que está vigiando eles lá na África? São eles. A Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. E a maioria, irmãos, recebe milagres. Por quê? Porque são fiéis. Se converteram e amam a doutrina e amam a disciplina. Entenderam? E graças a Deus, mais de 90% do nosso povo é fiel. Esteja onde for. Por quê? É o poder consolador de quem? Dela. Da Santa Avó Rosa. Ela garantiu tudo para nós. E naquela época ela já queria subir. Ela já estava sofrendo demais. Carregando uma cruz de ferro, quase 16 anos, e ela já estava pedindo para Jesus que queria ir. Ela estava com febre, mesmo com pneumonia, ela pedia. Ela estava muito cansada. Então Jesus, usando o corpo dela e o dom dela, falou para os outros 2 da direção: esta minha serva está pedindo para mim levá-la, e ela merece, eu não posso negar nada para ela. Porque ela merece tudo de mim, porque ela nunca me negou nada. Ela carrega a cruz de ferro há quase 16 anos, com todo o sacrifício, mas com fé, com amor, alegria e gratidão. Ela nunca me negou nada, e eu não posso negar nada para ela. Mas os meus servos pedem para ela, que ainda eu preciso dela mais uns tempos no corpo. E serão os meses mais cruciais para ela, porque toda a força do mal se levantou contra ela, assim como se levantou contra mim, quando era para dar-me em sacrifício na cruz.
Ela está enfrentando as mesmas lutas. Mas ainda eu preciso dela mais alguns meses, e serão os meses que ela vai sofrer muito mais. Mas peçam para ela que eu fiz esse pedido. Jesus podia fazer pessoalmente esse pedido. Por que ele fez assim? Para deixar isso ensinado para nós. Como é que a gente ia saber? Então ele falou para a direção tudo que ela estava sofrendo. E quanto ainda ela teria que sofrer. E o bispo então passou esse recado para ela. Vó, a senhora está pedindo para Jesus levar. Ele falou que a senhora merece. Ele não pode negar nada para a senhora. Mas ele vai precisar da senhora mais uns meses aqui na terra. E serão os meses mais cruciais da sua vida. Sabe o que ela fez? Sentou na cama. Na mesma hora. Pediu umas compressas. A febre sumiu. E ela sarou. E serviu a Jesus até formar o irmão Aldo. Demorou 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio de maior sacrifício da vida dela, irmãos. Eu sou testemunha. Ninguém me contou, eu vi. Até chorava junto quando ela chorava. Porque o sacrifício estava muito grande. Mas ela nunca deu um passo atrás. Nunca. Entenderam? Olha o exemplo. Olha os méritos. Olha por que ela é o consolador. Ela pagou com luta, irmãos, com lágrima, com sofrimento e com sacrifício. Não foi com brincadeira. E o que mais judiava dela eram as pessoas que não queriam obedecer à disciplina. Porque ela tinha dó de jogar na rua, mas era obrigada. Entenderam? Uma pessoa muito indisciplinada que escandalizava a igreja, escandalizava o povo, escandalizava a todos, ela tinha que excluir. Mesmo chorando. O que ela ia fazer? Porque o escândalo, os irmãos sabem, é um pecado que não tem perdão, porque a pessoa não se salva e derruba os outros. Mas ela não negou nada a Jesus, chorando, carregando aquela cruz pesada, com o corpo cansado, esgotado. Quase 77 anos ela tinha, e foram quase 77 anos de luta, de trabalho, de esforço e de sacrifício e de sofrimento. E é, irmãos, o que garante, porque ela deixou para nós um sucessor imbatível. Ele enfrentou as mesmas lutas, as mesmas injúrias, as mesmas calúnias e as mesmas ingratidões. Mas assim como ela, irmãos, ele perdoou a todos. Não condenou ninguém. Herdou o maior galardão no reino do céu. Ele é o último profeta. Por isso é pecado um ou outro dizer que é profeta, porque é mentira. Ele é o último. Não haverá outro. E é o que garante a vitória desta igreja, irmãos. Então vejam, tudo se repete na obra desta igreja. A irmã Odete sempre pregava isso. Nesta igreja tudo se repete. Foi o sacrifício de Jesus, da Virgem Maria, nos tempos presentes. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo sofreram tudo que possam imaginar, mas venceram por quê? Por causa da humildade, por causa do amor, por causa da perseverança. Puseram Deus em primeiro lugar e a obra de Deus na frente deles. Não quiseram ter descanso, regalia no mundo, nada. Nada os comprou, nada os dominou, nada os derrubou. Mas venceram e garantiram a nossa vitória, dos fiéis. Por isso, irmãos, essa data, 10 de junho, Jesus, o irmão Aldo ensinava, tem o mesmo valor do dia de Natal. Porque Jesus nasceu de novo para nós. Ele voltou porque achou outra mãe, a Santa Vó Rosa, e venceu porque ela nunca negou nada para ele e deu de presente para ele o maior profeta, o último profeta de Deus, garantindo a nossa vitória. Então, irmãos, continuem firmes, obedecendo a disciplina, não obrigados, porque Deus não obriga ninguém a ficar com ele.
No reino do céu ninguém é levado à força, mas só permanecem com ele os que o amam. E a prova do amor é a obediência. Quem ama não acha pesado a disciplina. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sejam fiéis e encontrareis descanso para as vossas almas. Vejam o que é a nossa doutrina, irmãos. Vejam o valor da nossa disciplina. E amem muito esta igreja. Nem que tenham que fazer algum sacrifício, vale a pena. Porque a nossa recompensa, irmãos, será muito grande. Não só na vida presente, principalmente no porvir. E os irmãos são testemunha do quanto esta igreja cresceu. E serão testemunhas os que aqui permanecerem do quanto esta igreja irá crescer e quanta vitória nós vamos contemplar com os nossos olhos. Milagres, prodígios e maravilhas, como sempre existiu em nosso meio. Tenham esta fé, irmãos, tenham este ânimo, tenham esta coragem, e que daqui de um ano a gente esteja todos juntos, unidos aos céus, festejando esta data maravilhosa, louvando a Santa Vó Rosa também com a nossa vitória, vencendo o pecado, obedecendo e sendo fiéis, entregando para ela a nossa alma, o nosso coração, para que eles possam nos usar aquilo que precisar de nós. Enquanto nos der fôlego, esse fôlego tem que ser dedicado ao reino do céu, e o reino do céu na terra, graças a Deus, é a nossa igreja. Eu lhes desejo muita bênção, que a Santa Vó os fortaleça na fé e ajudem a terem força, coragem, ânimo, sabedoria e entendimento para serem sempre fiéis, e será a garantia da sua vitória. Amém. Ao longo do tempo, nós podemos ver graças e bênçãos durante muitos anos, anos após anos, lutando e vencendo, mais um aniversário revivendo. Nós queremos viver graças e bênçãos, queremos receber muitos aniversários, ainda vamos ver uma Vó Rosa e o irmão Aldo vencer.
está junto a nós. Virgem Maria, Jesus e os profetas estarão junto a nós para comemorar a vitória do povo de Deus. Santíssima Vó Rosa, mais uma vez, Vó, nos achegamos à Tua presença, porque temos a certeza absoluta que a Senhora se encontra em nosso meio, juntamente com Jesus, com Maria Santíssima, com o nosso santo profeta, irmão Aldo, e com centenas e centenas de anjos e de santos, dando-nos a Tua unção, fortalecendo a nossa fé, alimentando os nossos corações na santa comunhão do Espírito Santo do nosso Deus. Santa Vó, tudo devemos à Senhora,
ao teu sacrifício, à tua luta e à tua grande vitória. Nada na terra a dominou. Isso o irmão Aldo sempre nos ensinava. Mas a senhora soube conservar-se pura, santa, em todos os seus dias, conservando em si mesma todos os dons, poderes e virtudes que a senhora recebeu de Deus de nascença. A senhora jamais perdeu a comunhão com o nosso Pai. E sabemos que o irmão Aldo muito nos ensinou, Santa Avó, que a Virgem Maria nunca a abandonou, mas tomou conta da senhora desde o berço, e em toda a sua vida foi a tua consoladora, e que ajudou a Jesus a preparar-te até que tornaram a senhora como outro consolador da promessa de Cristo e Rainha do céu. Recebe, Santa Avó, a nossa adoração, a nossa reverência, o nosso louvor, o nosso agradecimento. E o que mais queremos te agradecer, Santa Avó, foi o maior presente que a senhora nos deu, o nosso santo irmão Aldo, que sempre garantiu a nossa vitória como filhos de Deus e povo do reino do céu. Dai-nos, Santa Avó, mais uma vez a tua bênção, junto com o irmão Aldo, ungindo os nossos corações com as tuas virtudes e unindo-nos no mesmo amor, na mesma fé, que tenhamos um carinho pelo outro e saibamos nos estimar como legítimos e verdadeiros irmãos e legítimos filhos de Deus neste santo caminho. Sabemos que a igreja do passado se perdeu por causa de divisão e política. Mas aqui, vó, estamos nós, teus filhos, que a senhora preparou, que o irmão Aldo garantiu, porque ele disse, o meu povo já está preparado. Portanto, vó, ajuda-nos a sermos fiéis ao irmão Aldo, a todos os ensinos que com tanto sacrifício ele nos deu, e acompanharmos todas as ordens dele enquanto vivermos nesta terra, para que tenhamos sempre a tua proteção, a guarda nos anjos, e o nosso nome esteja sempre escrito no livro da vida, até herdarmos um dia o nosso galardão na região celestial. Recebe o nosso amor, vó, dai-nos a tua bênção, e também eu te apresento estes, cujos nomes escritos se encontram nessa caixinha sobre o altar. Peço que a senhora atenda esses pedidos, vó, pois teus filhos com muito amor colocaram esses pedidos de oração nessa caixinha com muita fé, confiando no teu poder e no poder do irmão Aldo. Ajuda-os a vencerem, vó. Dai saúde, emprego, prosperidade e união da família, que eles possam ser vencedores, assim como a senhora e o irmão Aldo sempre venceram. E recebe por tudo mais uma vez a nossa gratidão no final desta festa tão linda. Louvado seja o teu nome, vó, por todos nós, os teus filhos, assim como a senhora é glorificada no céu, por todos os santos e anjos da glória do nosso Deus. Amém.